autoridades presentes, senhoras, senhores, companheiros e companheiras, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de abertura da campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema Fraternidade e Fome. Convido para compor a nossa mesa de honra Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, da Pastoral da Saúde da CNBB. Também convido a fazer parte da nossa mesa Dom Luciano Bergamin, bispo referencial da campanha da Fraternidade do Regional Leste 1. Seja bem-vindo. Convido também Dom Paulo Celso Dias do Nascimento, bispo auxiliar do Vicariato Episcopal Rio de Janeiro, representando o cardeal Orani João Tempesta. Bem-vindo. Convido também a companheira agricultora urbana do Morro do Alemão, Josefa Maria Conceição Santos. E também convido Maria Emília Pacheco, da Fase Nacional. Por fim, parece que não chegou ainda, mas já deixo o convite, assim que ele chegar, podem trazê-lo à mesa, o deputado federal Raimon. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E, nesse momento, convido e solicito a todos e todas que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, que será interpretado pelos senhores Leonardo Viana e senhor Ricardo Tritani.
Como a nossa primeira sessão solene, sempre tem aqui umas quebrinhas de protocolos, mas vamos seguindo. Nos faltou aqui, se alguém ficou com a lista das nominatas, nos entreguem aqui, por favor. O deputado Raimon chegou, então, por favor, pode passar a mesa, Raimon. Já te anunciamos, então o convidamos a fazer parte aqui da mesa. Muito obrigada. Então, seguindo aqui o protocolo da nossa sessão, vou passar ao anúncio da nominata, de dizer de vários companheiros, companheiras, autoridades, personalidades que estão presentes nessa sessão solene. Temos aqui o padre Luiz Antônio Pereira Lopes, que é coordenador da Pastoral de Favelas da Igreja Católica. Bem-vindo. Uma grande companheira, conhecida de todos, uma atriz fenomenal desse país, Beth Mendes, que é do Movimento Humanos Direito. Bem-vinda, Beth. Ângelo Inácio, coordenador da Pastoral da Ecologia Integral. Bem-vindo. O Elton Pereira da Silva Filho, que é presidente da instituição Coupini. Isso? Coupin. Seja bem-vindo. Querido companheiro Antônio Shaolin, que é do Movimento Popular de Favelas. Bem-vindo, lá da Rocinha. Outra querida companheira, conhecida também por todos, porque é uma atriz totalmente enganjada e comprometida com as nossas lutas, nossas pautas, Cristina Pereira, também do Movimento Humanos Direito. Obrigada, Cristina. A vereadora Ana Cris Gêmeas, de Mesquita. Seja bem-vinda. Isaías Bezerra de Araújo, presidente da Rede Dom Helder Câmara. Jorge Antônio da Silva, diretor do Sindicato dos Engenheiros. Vitor Tinoco, presidente, secretário agrário do PT. Rafael França, presidente da Cáritas de Nova Friburgo. Bem-vindo. Célia de Oliveira Silva, coordenadora da União de Moradia Estadual da Ocupação Vito Janotti. E Adair Rocha, diretor de Departamento Cultural da UERJ. Também fundador da Ação da Cidadania. Seja bem-vindo. E o apóstolo Marcelo Cunha, da Comunidade Evangélica Tempo da Restituição. E também João Paulo Moraes Ferreira, bacharel em Direito e morador em situação de rua, UBA, MG. Seja bem-vindo também, companheiro. Ao longo da nossa sessão, vamos passando aqui, nominando outros presentes, outras personalidades, enfim, que estão aqui presentes na nossa sessão. E agora quero convidar a todos e todas para nós ouvirmos, né? Podemos nos colocar de pé, ouvir, quem sabe cantar junto também, o hino da campanha da fraternidade deste ano. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor.
vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia nossa pobreza para o mundo mais justo formar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Unidos nesse tempo propício de jejum, pois é nosso ofício cultivar e plantar a bondade. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, vós mesmos de comer. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante. A carência do amor mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Nas cidades, em todo lugar, que se abra o nosso coração, alegria de poder partilhar o pão nosso em feliz oração.
Nós vamos ouvir agora, juntamente com uma apresentação daquilo que são os frutos da nossa luta no combate à fome, no enfrentamento das mazelas do dia a dia, junto com um poema, O Bicho, de Manuel Bandeira, que vai ser declarado pelo Emiliano. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Poema O Bicho, Manuel Bandeira. Muito obrigada a todos e todas por esta mística e por esse processo também participativo, né, que é o mais importante de uma sessão solene nessa casa, que é a casa do povo, que o povo tem que participar, não é? E também quero agradecer e dar as boas-vindas a cada um e cada uma de vocês, todos que estão aqui compondo esta mesa comigo, mas também cada um e cada uma que estão compondo essa linda sessão solene junto conosco, com esse tema tão importante da campanha da fraternidade da Igreja Católica desse ano, que é Fraternidade e Fome. E digo muito importante porque, para nós, para mim, que estou agora deputada estadual, mas venho de uma experiência de movimento social organizado que faz diariamente essa luta pelo enfrentamento à fome em todo o nosso país, e também porque a importância desse momento de nós mantermos a parceria, o diálogo e também ações concretas com a Igreja Católica e com as igrejas irmãs, assim como temos representantes de outras várias igrejas que estão aqui presentes conosco nessa sessão. Ou seja, é uma campanha da Igreja Católica, mas em consonância, de forma ecumênica, também com a participação de outras igrejas, e eu acho que isso está bem representada aqui nesta noite, nesta sessão. Então, eu acho que isso é muito importante, não é? Também, junto aqui, representantes das irmãs catequistas franciscanas, minha congregação, ao qual também tive a oportunidade de ser formada, né, nesse processo. Fica de pé, por favor.
irmã se apresentar, vem de Caxias, junto com outras companheiras que vêm de lá. Muito obrigada. Também destacar a importância da campanha da fraternidade, que reforça elementos e princípios importantes que também fazem parte da vida diária dos movimentos sociais organizados, da militância, que deles fazem parte, né? Como a solidariedade, né, que é um princípio, digamos assim, que está intrínseca em nossas ações, em nossas lutas, nos movimentos sociais, e o amor ao próximo. Não há como nós pensarmos na efetivação de uma campanha da fraternidade com esse tema sem esses princípios, não é? Da solidariedade e do amor ao próximo. Então, também nesse sentido de ser cristão, combatendo as principais desigualdades que nós vivemos no país, aqui no nosso estado, e também combatendo a intolerância, né? Eu acho que aqui hoje é também uma representação e uma demonstração de que isso faz parte da nossa vida diária, não é? E digo que esses princípios estão na base do enfrentamento dessa campanha, quando, especialmente das principais desigualdades, quando nós vivemos um momento no Brasil que nos envergonha, não é, Dom Luciano? Em que nós temos no país mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, nos últimos anos, o Brasil voltou ao mapa da fome internacional. E aqui no nosso estado, do Rio de Janeiro, nós temos 10% desse número nacional. Ou seja, mais de 3 milhões de fluminenses estão nessa condição de passar fome todos os dias, de não saber o que é ter um prato de comida. Então, é muito importante nós termos, nesse momento, termos esse tema da campanha da fraternidade e fome aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, trazendo para cá esse debate, trazendo esse tema, trazendo esses principais elementos de como nós, como setores, vamos enfrentar esse que é um dos principais males que demonstra o nosso profundo processo de desigualdade social que vivemos em nosso país e também aqui no nosso estado. E, junto com isso, nós poderíamos dizer, lembrar, né, que a outra grande vergonha que nos coloca o Brasil nesse momento, uma vergonha internacional, é dizer que, nesse momento da sociedade, em pleno século XXI, no ano de 2023, nós ainda termos trabalho análogo à escravidão. Então, isso não tem como ficar de fora também do nosso debate, não tem como ficar de fora das ações que nós precisamos enfrentar como legislativo, como sociedade civil, como igreja, como movimentos sociais, como todas as representações, né? E, nesse sentido, também articulando o conjunto das políticas, desde o nosso local, né, das comunidades, articulando com as políticas públicas nos municípios, no Estado e com as políticas federais. Então, acho que isso é muito importante, não é? O fato da gente estar hoje aqui reunido com esse tema e pensando, né, ações concretas e como que nós vamos articular a importância de todos os comitês que estão desde ligados ao nosso mandato, ao mandato da Marina do MST, e aqui também coloco, agora estamos presidindo a Comissão de Segurança Alimentar da Assembleia Legislativa, que não tem como não ter no centro também do seu debate, das suas ações, das suas preocupações, a articulação de todas essas políticas de como nós vamos enfrentar e eliminar a fome na nossa comunidade, nos nossos municípios, no nosso estado e também no nosso Brasil, né? Então,
dizer que nós precisamos, e daqui queremos ecoar a voz dos que foram calados nesse Estado e fazer chegar, como diz também o nosso presidente atual, o presidente Lula, é preciso fazer chegar a política pública às pessoas que mais precisam. Então, mobilizar, diagnosticar e mobilizar a sociedade, os territórios, as comunidades, os locais, para fazer com que a política pública realmente chegue nos mais afetados, naqueles que mais precisam, é importante, e acredito que a campanha da fraternidade está também nesse espírito, digamos, da gente não só ficar no diagnóstico, ou seja, mas da gente, de fato, buscar transformar, mudar, dar qualidade à nossa sociedade. Então, nesse sentido, mais uma vez, agradeço e dou as boas-vindas a cada um e cada uma de vocês por estar aqui hoje fazendo parte dessa noite, nessa sessão especial conosco. Quero passar a fala dos nossos representantes aqui da mesa e quero começar passando a palavra à companheira Maria Emília Pacheco, que é da Fase Nacional, que tem uma experiência histórica com esse tema dos alimentos, da alimentação, também das políticas de enfrentamento à fome em todo o nosso país. Então, Maria Emília, por favor. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Marina. É com uma honra enorme que aceitei esse convite para vir aqui. Quero externar as minhas felicitações pela sua iniciativa deste momento solene. Quero parabenizar a todos que estão aqui na mesa, que representam a CNBB, e parabenizar por essa terceira vez da iniciativa de uma campanha que trata da questão da fome. Me lembro que uma primeira delas foi, se não me engano, em 1975, uma segunda, cujo ano vou ser lembrada pelos participantes aqui da mesa, e hoje. Quero salientar, uma vez que nós aqui também comungamos dessa interação da arte com a política, quero prestar uma homenagem a um poeta pernambucano preto e que morreu já há muitas décadas, que se chamava Solano Trindade. Solano Trindade fez um importante poema que tratava da fome. E este poema vai acompanhando o trem por várias estações e sempre dizendo com um ruído onomatopaico, vamos dizer assim, do trem: tem gente com fome, dá de comer, pelas várias estações, até que ele chegou na Central do Brasil e um apito autoritário silenciou o trem. Este poema, que eu aqui não recitei, apenas mencionei, foi censurado por 2 vezes em 2 momentos da ditadura, na ditadura Vargas e na ditadura dos militares. Quero lembrar isso porque o país, nosso país, é um país carregado de lutas contra a fome, embora a historiografia oficial muitas vezes não entenda dessa maneira e faça referência apenas a alguma rebeldia. Mas aqui no Rio mesmo, em algum momento da história, reuniram-se milhares de pessoas no centro da cidade numa luta contra a fome. E eu chamo a atenção para isso, porque a fome é uma indignidade, e com isso presto homenagem também ao grande brasileiro Josué de Castro, que sequer teve o direito de voltar ao Brasil porque estava exilado. O grande Josué de Castro chamou a atenção que a fome não é um fenômeno natural, não é o destino, não é obra de Deus. Ela é obra dos governantes, daqueles que ignoram, daqueles que não levam na seriedade e, atualmente, não levam em conta o que nos diz a Constituição brasileira, no seu artigo 6º, que fala dos direitos sociais. E aí, a partir de 2010, foi inserido o direito à alimentação. Talvez nos perguntemos por que demorou tanto, se a nossa Constituição é de 88.
é que talvez os parlamentares achassem que se trata de um direito do âmago da vida e que fosse desnecessário. Mas um país que vive ciclos da fome precisa chamar atenção todo o tempo para o princípio do direito humano à alimentação e o princípio da soberania alimentar, que hoje no Brasil estamos cada vez mais distante do cumprimento desses princípios. A todo dia vemos a violação dos direitos humanos e agora temos uma aposta de esperança, porque ultrapassamos um momento extremamente autoritário no país e renovam-se as esperanças. E as esperanças se renovam com a possibilidade e o convite do governo ao reconhecimento da importância da participação social, do controle social, que inegavelmente é fundamental para que as políticas sejam acionadas e para ouvir a sociedade, porque muitas políticas são construídas a partir de iniciativa da sociedade, como o exemplo do programa 1 Milhão de Cisternas, como o exemplo do programa de compras públicas, como o programa Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são programas que precisam voltar, porque a desconstrução de políticas que nós assistimos neste governo autoritário que antecedeu ao atual, significou um desmonte violento. Então, é o momento de renovar as esperanças, mas queria dizer que superar a fome está intimamente associado à garantia de uma alimentação saudável e de qualidade. Enganam-se aqueles, porque cometem uma injustiça, quando dizem que os pobres não têm hábitos alimentares, quando dizem que não há culturas alimentares dos povos. E nós precisamos, então, trazer à cena esse sentido das culturas alimentares, porque esse é um país que nós precisamos sempre reforçar, que é pluriétnico. E, por isso, precisamos, ao mesmo tempo, combater as formas de racismo estrutural, precisamos combater as desigualdades entre homens e mulheres, porque o último inquérito que analisa a insegurança alimentar no Brasil mostra que são principalmente os lares onde a referência é das mulheres ou das pessoas pretas, aí temos os maiores índices de insegurança alimentar e da fome. Então, regozijemo-nos todos aqui, chamando a atenção para a necessidade de um pacto nacional para a superação da fome, como um exercício da cidadania e da luta pelo aperfeiçoamento de nossa democracia. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Emília. E antes de passar ao Dom Roberto, fazer uso da palavra, quero também saudar aqui companheiros que estão presentes, o Marcel Silvano, que é ex-vereador do PT do município de Macaé, grande companheiro, está aí com a gente. Tá lá. Também o Márcio Pinheiro, que é da Frente Popular Restaurante do Povo de Mesquita, está aí também com um coletivo, tivemos aí junto no último sábado, conversando sobre isso. João Ricardo de Matos Serafim, que é presidente da Associação de Moradores de Vigário Geral. E o padre Licinho, que é pároco da paróquia de Santa Edvige de São Pedro de Sepetiba. Então, vamos ouvir agora, com muita alegria, Dom Roberto. Estou muito feliz do senhor poder vir de Campos dos Goitacazes para fazer parte dessa sessão com a gente. E, por favor, obrigada. Eu também queria felicitá-la e me sinto muito honrado deste convite e vejo muita esperança no seu mandato. Primeiro porque liga o campo à cidade, não é? Liga as raízes. Eu, casualmente, hoje estive com outro deputado do MST, o Frei Sérgio Gorgen, que está muito ligado, estava fazendo uma homenagem a Dom Ivo Lorscheider, lá de Santa Maria, a cidade do cooperativismo. Queria saudar os meus companheiros de mesa, a Maria Emília, a nossa irmã Josefa, e os meus irmãos do episcopado, Dom Paulo, que nos acompanha na saúde, e Dom Luciano, bom, é o pai de todos. É um paizão. E o Ramon, deputado federal, amigo também. E todos os aqui participantes.
Neste ano, a CNBB, na sua 60ª edição, vejam, 60 campanhas da fraternidade, em 3 fases. Uma foi a renovação da igreja. A segunda, temas socioeclesiais, a igreja e o compromisso social. Mas a terceira fase que estamos agora são dos temas geradores, como dizia Paulo Freire, necessidades. Necessidades da realidade, desafios. E como foi essa bandeira introduzida aqui, o Ipala, as 39 cores, que significa toda a criação, todos os povos, todas as nações. Porque a conquista do pão não é só do Brasil, é toda uma marcha histórica para que todas as pessoas e criaturas possam se alimentar, porque, como dizia muito bem a nossa irmã, aliás, o professor José de Castro, é o desígnio de Deus, que todos possam partilhar o pão, ter pão em suas mesas. E então, esse realiza por terceira vez, como já foi citado, mas eu gostaria de sublinhar que sempre essa proposta ligou fraternidade e pão à Eucaristia, como projeto de partilha do pão que salva a humanidade. Vejam que sempre um congresso eucarístico estava preparando a campanha da fraternidade. O primeiro foi em Manaus 75, o lema repartir o pão. O segundo foi Congresso de Aparecida, em 1985, com o tema Pão para quem tem fome. E o terceiro foi o primeiro celebrado antes da campanha, que foi o de Recife, com o lema Pão em todas as mesas. É interessante que, para nós, irmãos, inclusive podemos, a celebração da presença de Deus é pão, é alimento. E Mahatma Gandhi chamava a atenção, num povo que passa fome, Deus se apresenta como pão. É celebrar a encarnação de Deus na nossa vida para dar-nos a vida. O lema desta campanha assume o ensinamento de Cristo recolhido por São Mateus no versículo 14 e 16. Dá-lhes vós mesmos de comer. Apresenta como objetivo geral a sensibilização da sociedade e da igreja para enfrentarem juntas e com todo o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs por meio de compromissos transformadores. Não se trata só, claro, de distribuir cestinha básica, isso é muito importante, como dizia o Betinho, o emergencial, mas o estrutural não pode ficar esquecido. As causas profundas que ainda não foram superadas. Seguindo a metodologia do ver, iluminar e agir, trata de compreender as causas estruturais da fome do Brasil, a realidade de altíssima concentração fundiária. Altíssima. Uma das piores do mundo. Uma prática agrícola perversa que prejudica a segurança alimentar. Nós vendemos alimentos, mas não temos aqui para comer. A realidade também, o agravamento do desemprego, a defasagem do salário, seu poder de compra, a extinção do CONSEA, o desmonte que foi falado do Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, o SISAM, especialmente o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que facilitava um alimento saudável produzido pela agricultura familiar, que chegava à mesa dos pobres. E ainda o esvaziamento dos estoques reguladores da Companhia Nacional de Abastecimento Nacional, o CONAB. O aumento da população em situação de rua é dramático. As heterogeneias políticas, o patrimonialismo, o clientelismo e a falta de políticas públicas, e o descaso, que em certos casos é um ecocídio da casa comum, que produz fome, é evidente.
Porque a fome está ligada também à falta de água, à poluição dos nossos rios. No entanto, é importante resgatar as práticas benignas e esperançosas dos movimentos sociais, já citados aqui, associações de beneficência, Caritas, de projetos comunitários e pastorais sociais, de economia solidária, de economia de comunhão e hoje da economia de Francisco e Clara. No Iluminar contemplamos o Deus que escuta o sofrimento, o caminho de Jesus o Salvador irmanado com os pobres e pequenos, que questiona a indiferença. Nós não podemos naturalizar a fome. Foi muito bem colocado. Não é, porque são causas naturais, catástrofes. Não. É uma indústria. É provocado. Para que as pessoas tenham que trabalhar por nada ou escravos. Gostaríamos de dizer que faz acontecer o milagre da partilha e multiplicação dos pães. O novo Moisés e Eliseu, que mostra que o reino traz fartura e abundância para os famintos. Como essa mesa aqui tão bonita, que é o símbolo da transformação. Pão para todas as mesas. A igreja que, junto à celebração da Eucaristia e a partir dela, distribui não só pão, mas a compaixão selada com a fração do pão. Vejam que é interessante para nós que a Eucaristia foi chamada por primeira vez fractio panis, fração do pão. O pão que é partilhado tem o gosto da compaixão, do amor. Não, o pão para sempre. Não tem. Eu acho que não haveria Eucaristia celebrando sozinho. Sempre implica partilhar. Eu diria ainda, no agir somos, e isso às vezes a gente esquece sempre o agir, não é? Já em Medellín dizíamos, a gente reflete muito, mas temos que agir. Temos que transformar, não é? Então, no agir somos convidados aos 4 níveis do compromisso e empenho. Primeiro, um testemunho pessoal. Segundo, comunitário eclesial. Mas temos que chegar ao sociopolítico, que abrange a sociedade política, a civil, nos níveis do governo municipal, estadual e federal. Passando, respectivamente, do assistencialismo emergencial à promoção integral em todas as dimensões da pessoa, mas também para o sociopolítico institucional, criando políticas públicas transformadoras. Eu só citaria uma que me parece importante, porque vai acontecer aqui, dia 20 de novembro deste ano, o 12º Congresso da Ecoagricultura, Agroecologia, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser muito bom, porque é acadêmico, mas acadêmico pensando nas culturas alimentares. Porque eu acredito no que dizia Hipócrates, o melhor remédio é o alimento saudável. Isso que nos cura, isso que previne a nossa saúde. Sem alimento saudável, não há saúde. Ainda, e já estamos terminando, estou esgotando o meu tempo, lembrando que o Papa Francisco afirmava a respeito à fome no seu discurso na FAO, que não era só uma tragédia, porque às vezes ficamos no impacto emocional, mas é uma vergonha. Nós não podemos continuar. E eu diria ainda, somos desafiados a sair da indiferença e da apatia. E eu diria que ultimamente não é uma palavrinha mais forte que foi criada por Adélia Cortina, que é aporofobia, o ódio, a aversão ao pobre. O pobre não existe, o pobre é vagabundo. Não quer trabalhar. Nós temos que desmontar esse preconceito, não é?
que, aliás, realmente desfigura toda a compaixão, todo o sentimento decente que deve ter o ser humano em relação ao próximo. Como é que nós podemos pensar que uma pessoa que está atirada na sarjeta é um vagabundo? Alto aí, pessoal. É nosso irmão. Nós devemos fazer o quê? A prática do bom samaritano, que para Francisco, Papa Francisco, mas para todos nós, é o paradigma do cristão. Nós não podemos passar assim indiferente. Então, meus queridos, somos desafiados para dizer não à cultura do descarte, para uma conversão profunda para a cultura do dom, da partilha, que traz pão para todas as mesas. Então, louvo a Deus por este encontro e estamos aí para trabalhar, para que tenhamos, sim, pão em todas as mesas, mas vamos nos comprometer, dai-lhes vós mesmos de comer. Isso diz respeito a cada um de nós. Obrigado pela vosso carinho, vossa atenção preciosa. Estamos aí. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada. E antes de passar a Josefa, eu quero convidar todas as mulheres que se levantem, todas as mulheres que estão aqui na nossa plenária, que se levantem. E quero, lembrando assim, esse mês de março, não só porque é o mês das mulheres, não é? Mas o Brasil, muito mais do que o estado do Rio de Janeiro, ou a cidade do Rio de Janeiro, tem uma marca muito dolorida e que esse ano nós precisamos dar a resposta ao mundo de quem matou Marielle. Então, quero registrar aqui também a presença de valorosas companheiras mulheres que estão aqui conosco, como a companheira professora Fernanda Carreiro Alves, que é vereadora em Barra Mansa, vereadora do PT. A defensora pública Eufrásia Maria Souza. A Sandra Quintela, que é coordenadora da 6ª Semana Social Brasileira da Rede Jubileu Sul. E também registrar a presença que nos fortalece nas nossas lutas, na nossa resistência do dia a dia, e que é também uma irmã comprometida com a campanha da fraternidade da Igreja Católica, que é a companheira Marinete Silva, mãe da Marielle Franco. Obrigada, Marinete, por estar presente aqui com a gente. Então, convido e passo a palavra à companheira que nos representa, mulher trabalhadora da agricultura urbana, da favela, lá do Morro do Alemão, e que traz, na sua essência, na sua vivência do dia a dia, aquilo que fala o Papa Francisco, né, da defesa da Mãe Terra, dos cuidados da casa comum, que nos lembra no dia a dia, com o seu trabalho sobre desenvolvimento sustentável, defesa da agroecologia, do plantio de árvores e também da defesa dos bens da natureza. Ou seja, se a terra, a água e as florestas, como diz o Papa Francisco, não estiverem a serviço da humanidade, nós temos que lutar por isso, né? Então, Josefa, está contigo, queridíssima. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite a todos e todas. Para mim é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Me sinto assim, um pouco um peixe fora da água, né? Mas eu quero agradecer a todos, né, por esse momento, por esse convite.
e dizer que é muito importante nós plantarmos na comunidade, na favela, né, porque quando eu era pequena, na minha infância, eu tinha horta. Então, vim morar na cidade, né? E depois comecei a me envolver com o movimento da agroecologia, né? Junto como voluntária do Verdejar. E aí o Verdejar foi convidado a sair do território, mas eu continuei morando e trazendo as ideias de plantar também. E aí cheguei para a pessoa e pedi um espaço para montar uma horta, plantar lá no meu espaço, lá na minha comunidade. E assim, a gente enfrenta muitos desafios assim que muitas pessoas impedem. E eu fico, às vezes, pensando, tanto espaço que a gente poderia estar aproveitando, estar plantando, são espaços improdutivos, né? E eu passo e fico olhando, poxa, esse espaço aqui dava para fazer uma horta. Até a semana passada eu aproveitei um espaço na minha rua e vou plantar lá na minha rua e fazer um espaço, um canteiro com ervas medicinais e também plantar e juntar as crianças, que as crianças gostam. Um dia eu vinha visitar a horta aqui, as crianças passando para ir para a escola. E eu disse, sabe o que é isso aqui? Ele é milho. Aí eu falei, é milho. É milho, tia? Porque tem criança que não conhece o pé de feijão, não conhece, né? Ele só chega, vê lá preparado na mesa, mas não sabe como é plantado, como é cultivado. Então, as crianças de lá da comunidade, eles chegam perto, tia, vamos para a horta hoje, vamos plantar. Só que eu tenho muita atividade, né? E já estou cansada. Mas gostaria de, não só as mulheres, mas também as crianças e os jovens também, né? Precisa plantar, e tem muitos espaços lá onde eu moro. Tem um pé de bananeira, tem um pé de... aproveitei um espaço na minha rua e plantei couve, que chamava a atenção quem passava na rua. Coentro, cheguei nesse espaço, plantei coentro, que cheguei até a vender coentro lá na minha rua, plantando lá nesse espaço. Então, muito... assim, tem um valor muito grande, porque você planta um pé de feijão e dá uma quantidade enorme de feijão. A bananeira, você planta um pé e tem um cacho lá de banana enorme, né? Então, são coisas assim, como eu era do interior, então a gente, né, não perde essa essência de plantar e de querer também convidar as pessoas também, que é importante plantar. Não só pode plantar num canteiro atrás de casa ou num vasinho, de várias maneiras a gente pode plantar. E aproveitando a campanha, né, até perguntei o bispo, né, sobre se eu podia falar, porque se está combatendo a fome, eu faço um trabalho lá, recebo cesta básica lá na comunidade de algumas instituições que doa para mim doar com a minha comunidade. E aí eu comecei a observar o seguinte, a gente combate tanta fome quando a Ceasa, quando o supermercado, quando padaria, quando restaurante comunitário, restaurante, né, joga sobra de alimento fora. E eu fui fazer um trabalho na Ceasa, pedi alimentos, eu fui pedir sobra de alimento para doar para a minha comunidade. Botei um projeto também na feira de rua, lá onde eu moro, e falei com cada um daqueles feirantes para não jogar as sobras de alimento fora e colocar num caixote, porque é humilhante uma criança se abaixar e apanhar uma fruta, uma verdura que caiu ali embaixo, que é a realidade, né, gente? Por favor, não vamos... Então, eu comecei a falar com cada feirante e eles começaram a separar a tomate, que não serve para um, mas serve para outro. Então, eles começaram a botar ali no caixote e quando terminava a feira, eu ia recolher esse material e chegava as pessoas que moram na minha comunidade e eu dividia aquelas frutas e legumes para aquelas pessoas. E fui na Ceasa uma vez e comecei a pedir alimentos para dividir para a minha comunidade. E eu observei o seguinte, que eu falava com as pessoas para doar alimentos, e me deparei com um cidadão que ele estava com aquela coisa cheia de abacate, muitas frutas que dava para aproveitar. E ele, não, deixa aí. E simplesmente eu dei as costas, ele foi e jogou fora. Então, são tanta tonelada de alimento que estão sendo jogados fora, quando poderia estar sendo aproveitado para doar para as pessoas, né,
que não tem condições de comprar. Então, eu gostaria de sugerir, de repente, esse projeto. E nas escolas também, que se joga fora e a diretora simplesmente não doa para as crianças, com medo da lei, né? Com medo de ser... Né? Eu acho que alguém tem que bater na tecla e ver se pode resolver. Porque na Ceasa e outros supermercados, eu fui em vários supermercados para conseguir doações para a minha comunidade e não podia e não pode por causa do documento, etc, etc. Então, deixa aqui a minha sugestão. Muito obrigada, querida Josefa. Você é um exemplo para todos nós. Obrigada, querida. Quero registrar também a presença do Ricardo Montenegro, que é professor da FAETEC e morador de Paquetá, grande parceiro nosso. E quero passar a palavra, então, ao nosso companheiro histórico aí de muitas lutas. Eu sempre ia convidada nos eventos que ele chamava, né? E agora, por acaso, essa é a nossa primeira vez, não é, Raimon? Espero que outros nós possamos estar juntos aí, né? Fraternizando, né? Das nossas ações. Então, com muita alegria, estou muito honrada, Raimon, de estar presidindo esta sessão e ter você aqui participando e fortalecendo junto com a gente. Então, passo a palavra ao deputado federal, companheiro Raimon. Marina, querida, eu quero dizer que é um orgulho, uma alegria, né, que prazer estar aqui na primeira sessão solene que você preside aqui na Assembleia Legislativa do Estado, e primeira de muitas, e primeiras ações de muitas que você fará. Quero cumprimentar aqui a dona Josefa, querida, também a dona Maria Emília, cumprimentar os nossos bispos queridos, Dom Roberto, Dom Paulo Celso, Dom Luciano, cumprimentar a todas e todos, dizer da alegria de encontrá-las, de encontrá-los. A gente fica olhando aqui, Marina, e fica com vontade de falar o nome de tanta gente, né? Tanta gente conhecida, tanta gente que está na luta há tanto tempo, tanta gente que tem levado em consideração aquela expressão do Caetano, né? Gente é para brilhar e não para morrer de fome. Gente que entendeu aquele preceito do Evangelho que norteia a nossa campanha da fraternidade, quando Jesus diz para os seus discípulos: nada de despedir o povo da montanha, dai-lhes vós mesmos de comer. Nós temos entendido isso a vida inteira. E ao entender isso, a gente se caracteriza como pessoas teimosas. Gente teimosa. Gente que não abre mão do sonho. Gente que não abre mão de construir a sociedade desejada pelo Criador. A campanha da fraternidade, já foi aqui falado, ela é uma campanha que já acontece com esse tema pela terceira vez. Nós já saímos uma vez do mapa da fome, nós agora retornamos ao mapa da fome, e de fato a fome é a grande vergonha da humanidade. De pensar que dos 7 bilhões de seres humanos que vivem no planeta, 1 bilhão deles dorme com fome todas as noites. Isso devia tirar o sono de todos nós. Ao cristão não é permitido ter sono tranquilo quando um só dos homens e mulheres do planeta passa fome. Portanto, a fome não é uma tragédia, porque a chuva foi muita ou porque o sol ardeu as sementes. A fome é, de fato, uma vergonha da humanidade. E a fome, o texto da campanha da fraternidade usa uma expressão que eu gosto muito e que bebi desse texto para poder entender esse grande presente do Criador. Como instinto, a fome, de fato, é um presente para nós, porque a fome sinaliza para o nosso corpo que está na hora de alimentar. E o desejo de Deus é que, ao sinalizar ao nosso corpo que a gente precisa se alimentar, portanto, esse presente, todos os seus filhos e filhas têm o direito de acorrer àquele sinal, aquela sinalização que o corpo deu. Está na hora de alimentar. Mas no Brasil, 30 milhões de pessoas, cerca disso, ainda não conseguem responder a este presente de Deus ao instinto da fome.
Para quem às vezes não entendia nas minhas falas, eu dizia, é como aquele ponteiro do combustível do carro. Ele avisa que você tem que abastecer o carro, senão você vai ficar no meio do caminho. A fome é isso, um sinalizador para o nosso corpo de que a gente precisa alimentar-se. E essa é a tarefa de todos nós. A igreja, Dom Luciano, Dom Roberto, Dom Paulo Celso, Marina, Dona Josefa, Dona Maria Emília, companheiras e companheiros, a igreja é profética, porque a profecia não é uma fala do Papa Francisco, quando fala de terra, teto e trabalho. A profecia não é de Dom Roberto, ou de Dom Paulo Celso, ou de Dom Luciano, ou de Padre Licinho, ou de Padre Luiz Antônio, quando alerta a sua comunidade a que seja partilhado o que se tem e o que se é. A profecia, ela nasce no grande desejo de Deus, de que seus filhos tenham vida e vida plena, vida abundante. Portanto, nós estamos, neste ano de 2023, fazendo um grande clamor à humanidade. Um grande clamor à humanidade para que a gente entenda as dimensões da solidariedade, as dimensões da partilha. Uma outra grande tragédia compreender que 1% da população mundial detém 50% do que os homens e mulheres do planeta produzem. É um absurdo compreender que no Brasil nós tenhamos que ter uma taxa de juros estabelecida pelo Banco Central de 13,75%, portanto, atravancando os processos de geração de emprego, de geração de alimento no campo, porque, conforme disse outro dia o presidente Lula, quando apresentou o Conceia, quando renovou o Conceia, porque foi extinto no dia 1º de janeiro de 2019, o presidente Lula disse assim, nós queremos que o agricultor, que hoje produz uma saca de feijão, vereadora Fernanda, passe a produzir 3. O vereador, o produtor que tem uma vaquinha que dá 3 litros de leite, nós queremos ajudá-la que a sua vaquinha dê 6 litros de leite. E a gente quer que se produza muito. E ao se produzir muito, nós não queremos, Dona Josefa, que seja desperdiçado, disse o presidente Lula. Se, por exemplo, tiver muita produção e o produtor não tiver para quem vender, nós vamos reaver a nossa Conab, o nosso Ministério da Agricultura, para a gente guardar nos nossos armazéns, para na hora de distribuir a gente poder equalizar o preço. Então, quando a gente pensa na fome, nós não estamos pensando na fome apenas naquela falta do alimento à mesa do povo brasileiro. E o combate não se dá apenas por uma reflexão. O combate se dá pelo restabelecimento do Conceia. O combate se dá pelo restabelecimento do Bolsa Família. O combate se dá pela redução de juros. O combate se dá pela retomada do emprego, pelo fomento à agricultura familiar, pelo programa de alimentação escolar, pelo PENAI, pelo PAA, pelo restabelecimento da Conab, pelo Minha Casa Minha Vida, pelo direito de o povo brasileiro ter sonhos para viver a sua vida com dignidade. O grande desejo de Deus é esse. E, portanto, a nossa igreja é profética, porque nós não podemos dormir tranquilos, nós não podemos, querida Cristina Pereira, querida Beth Mendes, nós não podemos nos dar por satisfeitos que no domingo nós almoçamos gostoso. Essa não é uma satisfação. Sinto afirmar e colocar para vocês aquilo que trago comigo. Nós não podemos nos saciar e achar que isso está tudo certo. Nós temos uma grande tarefa. A tarefa é social, a tarefa é educacional, a tarefa é espiritual, a tarefa é política, a tarefa é transformadora. E depende de todos nós. Todo mundo pode participar desse processo. Para concluir, então, eu quero parabenizar você, Marina, que traz para nós esse tema. Lá na Câmara Federal, o Padre João, deputado federal de Minas Gerais, e eu também faremos uma sessão solene na Câmara dos Deputados para tratar do tema da campanha da fraternidade, porque nós precisamos fazer ecoar este grande grito para toda a sociedade brasileira. Fome nunca mais. Precisamos sair dessas amarras e construir aquilo que é o grande desejo de Deus. Para concluir mesmo, lembramos o livro do Gênesis, quando Deus pergunta a Caim, onde está o teu irmão? Por acaso tenho eu responsabilidade sobre ele? Temos. Um abraço para todo mundo, paz e bem.
Muito obrigada, Raymond. E antes de passar a Dom Paulo Celso, também quero registrar aqui outras presenças importantes que nós temos, como o Tobias, que é das pastorais sociais, também do Movimento de Fé e Política, o Francisco Valença Lã, o Chiquinho. Chiquinho é lá de Cabo Frio, é filho do Sebastião Lã, companheiro sindicalista das lutas pela terra, também assassinado na década de 80. Era então presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá de Cabo Frio. E o Chiquinho está aqui também como um continuador das lutas pela terra, pela reforma agrária aqui no Estado. Obrigada, Chiquinho. A companheira Letícia, da FASE, a companheira Gabriela, que é uma companheira histórica, minha companheira de vida toda, sempre presente em todas as lutas aí. Obrigada, filha, por estar aqui presente. A Luana e a Heró, que são da direção do MST, e o diácono Bernardo Tura, do coletivo Resistência Diaconal, que também estão com seus lindos pais maravilhosos, nossas grandes referências, os Tura. Obrigada. Quero passar a palavra, então, ao bispo auxiliar do Vicariato Episcopal do Rio de Janeiro, Dom Paulo Celso Dias do Nascimento, por favor, para fazer uso da palavra. Deputada Marina, prazer conhecê-la, e quero saudar também todas as mulheres, que fiquei muito feliz de escutar aqui a nossa amiga Maria Emília, a Josefa Maria. E eu lembro muito, quando elas falavam, lembro muito das nossas mães, as mães que nos ensinam a repartir o pão. Então, homenagem aqui às mulheres. Quero homenagear também os nossos colegas aqui de mais experiência, né? São jovens com mais experiência, Dom Roberto, Dom Luciano e o querido amigo deputado Raymond. Saúdo a todos e que bom estarmos aqui, né? Em nome da Arquidiocese do Rio de Janeiro, do nosso cardeal Dom Orani, quero desde já agradecer e louvar essa iniciativa aqui da nossa querida deputada e parabenizar mesmo esse momento especial de lançamento da campanha da fraternidade nossa, que é algo do Brasil. Em nenhum outro lugar tem campanha da fraternidade, é próprio da igreja aqui no Brasil, e que nós, aos poucos, estamos também passando pelas paróquias, fazendo mesas redondas também, rodas de conversa, para aprofundar esse tema tão importante para esses nossos dias, que é um flagelo, o flagelo da fome. Portanto, nós agradecemos e eu não posso esquecer de homenagear aqui todas as pastorais sociais aqui da nossa arquidiocese. Eu tenho o privilégio de acompanhar as pastorais do Vicariato da Caridade Social e também, antes que eu esqueça, quero frisar e homenagear aqui toda a equipe de ornamentação. Como está bonito, né, esse plenário. Uma salva de palmas para todos que prepararam com muito carinho esse alimento, né, fruto da terra e do trabalho humano, e que Jesus também pegou o pão e o vinho e transformou no seu corpo e sangue. Portanto, nesse tema é muito fundamental mobilizar a sociedade para que haja sólida política de alimentação no Brasil, garantindo que todos tenham vida, no desejo de atualizar o sonho das primeiras comunidades. Entre eles, ninguém passava necessidade. Portanto, se isso já dizia Dom Helder, se eu tenho fome, o problema é meu. Se meu irmão tem fome, o problema é nosso. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus nos compromete
nessa busca de lutar por mais justiça, pão em todas as mesas, que nunca falte, Senhor, o pão em nossas mesas e o amor nos corações. Dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Já é uma oração muito conhecida do nosso povo. Fome de Deus, sim. Fome de pão, não. Então, vamos olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, né? Aqui no Rio de Janeiro, essa realidade cruel de tantas pessoas em situação de rua, quantas pessoas que a gente sente, né? Que é uma realidade muito dolorosa e, como diz o Papa Francisco, é uma vergonha, né? Clama aos céus esta realidade. É tempo de cuidar de quem tem fome e refletir sobre os paradoxos e contrastes de um país chamado de celeiro do mundo, enquanto nele crescem os números do desperdício, como já dizia a nossa amiga Josefa Maria, é tanto desperdício, e se multiplicam os que têm fome e sede de justiça. Isso mesmo. Aqui vem também uma mensagem que eu gostaria de frisar do nosso, dos padres da igreja, né? E aqui eu fiz questão de trazer também o Santo Basílio. São Basílio diz assim: o pão que para ti sobra é o pão do faminto. A roupa que guardas mofando é a roupa de quem está nu. Os sapatos que não usa são os sapatos dos que andam descalços. O dinheiro que escondes é o dinheiro do pobre. As obras de caridade que não praticas são outras tantas injustiças que cometes. Quem acumula mais do que o necessário pratica crime. São palavras fortes dos padres da igreja que nos convoca nesse tempo de quaresma à conversão do coração, e voltados para Deus, necessariamente temos que estar voltados para o outro. Portanto, precisamos dessas ações, de nos somarmos, não é? De procurarmos soluções, e é claro que nós sabemos disso. Não existem respostas fáceis para desafios complexos. Portanto, é preciso maior conscientização, que possamos ter essa santa indignação diante da fome e que possamos também, com pequenas ações. Eu ontem estava em uma comunidade lá em São Cristóvão, em uma paróquia, e tem pessoas assim maravilhosas, tem pérolas que nós encontramos no nosso dia a dia. Encontrei uma senhora que iniciou um trabalho com a chamada, um projeto da semente de mostarda, que é bem pequenininha. Começou tudo pequeno, com a busca também de reciclagem, de tantas coisas interessantes que as pessoas vão tendo criatividades, a ação de Deus e a abertura do coração. E para terminar, então, precisamos de políticas públicas eficazes. Aqui estamos nessa casa, que possa também irradiar essa conscientização maior dos nossos políticos, de todos, para que haja sempre mais justiça e paz, mais fraternidade e solidariedade. Não é? O sonho de Deus não é ver só alguns felizes. O sonho de Deus é ver todos os seus filhos felizes, com dignidade, com pão em todas as mesas. Então, precisamos investir mais também no alimento de qualidade nas escolas, incentivar a agricultura familiar, hortas comunitárias, por sinal, com apoio também da CNBB, lá na favela Kelson, tem uma horta comunitária muito bonita, que é um trabalho muito interessante. E eu termino dizendo isso: não há fome, e muito a caminhar, muito a fazer. No coração de Jesus não há lugar para a indiferença. Muito obrigado. Muito obrigada, Dom Paulo. E também quero registrar a presença da Lourdes Guimarães, que está aqui representando o mandato do deputado Carlos Mink. Obrigada, um super abraço, deputado. E antes de passar ao Dom Luciano,
Só queria também deixar um registro, não comentado antes, que a nossa companheira Maria Emília, que foi a primeira a fazer a sua saudação e trazer elementos importantes aqui para nós desse debate, a Maria Emília foi uma das primeiras presidentas do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, do CONSEA, e com isso quero reforçar aqui e trazer também isso, né, a importância que tem da retomada do CONSEA Nacional, realizada na terça-feira da semana passada, portanto, muito recentemente, que o governo Lula se comprometeu com o país, né? Então, importantíssimo ter você aqui, Maria Emília, conosco, também como parte desse processo, né, das retomadas das políticas públicas realmente necessárias que esse país há de ter e também da nossa necessidade de articular essas políticas, ou seja, né, do federal, com o estadual, municipal, com os locais, e fazermos aqui o nosso papel para que realmente a política pública chegue às pessoas que mais necessitam. Então, mais uma vez, muito obrigada, Maria Emília, por isso. Então, com muita alegria, quero passar a palavra ao Dom Luciano, não à toa já citado aqui pelos colegas, né, que é o pai de todos, né, o mais experiente de todos, e também ele que é o bispo referencial da campanha da fraternidade no Regional Leste 1. Então, com muita alegria, muita honra, passo a palavra a Dom Luciano Bergamin. Obrigado. Outra noite, numa missa, um corinho, uma criancinha falou assim: mas o senhor parece tanto com meu bisavô. Pronto. Em nome do Regional Leste 1, que compreende a Igreja Católica do Estado do Rio de Janeiro, nós queremos parabenizar a senhora, a nossa irmã, deputada Marina, com toda a sua equipe, que a senhora tem uma equipe que trabalhou bastante, não é? Uma equipe maravilhosa. Isso, parabéns a toda a equipe, não é? Isso. Agradecer às pessoas que estão aqui à mesa, não é? Agradecer por esta oportunidade de reflexão. Como é bom que a Assembleia Legislativa do Estado, não é? Tome esta consciência de um problema tão grave que é o Papa não só diz que é uma vergonha, mas é um crime. Como é bom que daqui possa partir este grito, não é? Então, muito obrigado e parabéns. Parabéns. Oxalá que isto se repita mais e mais vezes, não é? E obrigado a todos que estão aqui, que representam, não sou só gente que veio para aplaudir ou para dizer, estou aqui, esperando depois um toque-toque. Não, é toda gente que acredita nisso, não é? Que se compromete nisso. Então, para todo mundo, uma salva de palmas. Parabéns, obrigado. Diversos, cada um teria muita coisa boa para colocar, não é? Muitas iniciativas. Detectar o problema, depois, como diz o objetivo geral, ver o compromisso. O que eu posso fazer? O que nós, como igrejas católicas, evangélicas, mas também os outros segmentos religiosos, não é? O espiritismo, afro-brasileiro, também muita gente que não tem uma religião definida, mas é humana e quer o bem de todo mundo. Parabéns. Mais uma salva de palmas para todo mundo. Isso. Olha, tinha um canto antigo, mas é sempre atual, infelizmente. Começa assim: seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante, às vezes para chegar depressa na igreja.
E o refrão diz assim: entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e o desprezamos. Este canto é antigo, mas infelizmente é atual. Então, qual é o sonho? Qual é o sonho de Deus? É o sonho da igreja? É o sonho de todas as pessoas de boa vontade. Que a gente não tenha famintos. E que a gente tenha amor para todos, tenha respeito. Porque não basta só dar comida. A gente tem que dar dignidade, respeito, carinho, fraternidade. Eu vou contar uma historieta. Este é um fato verídico, que eu li lá pelo mês de outubro, antes do Natal. Numa escola, eu gosto quando posso visitar a escola, numa escola, segunda-feira de manhã, a professora pergunta às crianças, terceiro ano primário: o que vocês comeram ontem, domingo? O que vocês comeram em casa? E aí cada criança conta. Uma criança responde: nós comemos tomatinhos, aqueles tomatinhos redondinhos. Mas junto com os tomatinhos, o que mais vocês comeram? Prof, nós comemos só tomatinhos. Mas não tinha arroz, feijão, um bifezinho, um franguinho, uma cebolinha, um docinho? Não, prof. Só o tomatinho. O que fez esta professora que se sensibilizou? O que ela fez? Chamou outras professoras, perguntou: podemos fazer uma visita à sua casa, à casa da menina? A menina disse: pode, mas deixe eu falar com a mamãe. E de fato a mamãe permitiu e as professoras foram na casa desta menina. Uma casa miserável, chão batido, com aquela sabedoria que as professoras têm, ficaram olhando, não é, as coisas. Não tinha nada para comer naquela casa, nada. Só aqueles tomatinhos que tinham nascido porque os passarinhos haviam levado lá no quintal, no espaço, a sementinha. Se sensibilizar estas professoras e pensar o que nós podemos fazer. É com a intuição feminina, não é? Que ganha muito da nossa masculina, tudo bem. Elas decidiram: vamos fazer uma vaquinha, comprar uns alimentos para esta família. A mãe tinha 3 crianças. O homem, há tempo, já tinha se mandado, não é? Desempregada esta mãe. Miséria. Então, organizaram uma vaquinha, que graças a Deus, pela ajuda de outras professoras, de gente de boa vontade, de todas as religiões, a vaquinha virou uma vacona. Isto é, deu bastante. E foram as professoras com a mãe, com a criança, no supermercado e compraram muita alimentação. Muito alimento. A mãe chorava. A criança pulava de alegria. Havia sobrado R$5. E a professora falou, a professora que conhecia a menina, disse: menina, sobraram R$5. Você gostaria de comprar alguma coisa que você gostaria de comprar? Aí eu parei de ler, é um fato verídico. Eu parei de ler e pensei comigo mesmo: é Natal, se fosse eu escolher, eu comprava um panetone e chocotone. Ou comprava um frango daqueles bem gordos, não é?
Continuei a ler o texto. A menina recebeu, toda feliz, foi comprar. Ela disse, eu vou comprar aquilo que as famílias que podem comer no Natal, que eu nunca consegui comer. As professoras, curiosas, o que ela vai comprar? Sabe o que ela comprou? Chegou com um saquinho de batatinha palha. Batatinha palha. Era o sonho dela, comer batatinha palha que nunca tinha comido. Só comia tomatinho. Que a nossa campanha da fraternidade deste ano possa reunir todos nós, nos sensibilizar. Já foram ditas tantas palavras bonitas. O que eu posso fazer para que ninguém, sobretudo criança, ninguém passe fome? Que todo mundo tenha uma alimentação adequada, em quantidade e em qualidade. O que eu posso fazer? O que podemos fazer nós como comunidades cristãs, católicas, evangélicas, qualquer religião, ou quem se sente humano bastante para dizer, basta que uma pessoa passe fome, sinta fome, que eu não posso dormir tranquilo. O que o poder público, municipal, estadual e federal, e a humanidade inteira pode fazer para que todos e todas as pessoas possam vivenciar este direito de nós humanos de poder ter uma alimentação adequada, boa, na quantidade e na qualidade. Se cada um de nós, nossas comunidades, nossos governos, nossa sociedade, a humanidade inteira, se nós nos unirmos, nós vamos conseguir. Porque este é o sonho de Deus, mas no fundo é o sonho da humanidade. Vamos nisto? Vamos trabalhar para isso? Vamos ou não vamos? Está fraco. Vamos ou não vamos? Tá bom. Então, para terminar mesmo, que já tem o aviso que está na hora, pronto. No encontro de catequese, a catequista sábia pergunta a crianças, por que Jesus ensinou no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Padre Licínio, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. As crianças eram inteligentes, não é? As crianças do estado do Rio de Janeiro são fabulosas. A criança respondeu, nosso, é nosso, é para todos. É para todos. Muito bem. Mais uma perguntinha, por que o pão nosso de cada dia? As crianças do Rio de Janeiro são inteligentes, não são? Isso é. Por que de cada dia? Porque Papai do Céu quer que a gente coma pão fresquinho. Pão fresquinho. Obrigado, obrigado. Muito obrigada, Dom Luciano. Que, não foi à toa que o deixamos por último, com tantas lindas palavras. E antes de nós passarmos, então, à mística final, quero também registrar a presença da Carol Black, que é coordenadora estadual da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Também a irmã Eva Terezinha dos Santos, já citada anteriormente, com as companheiras lá de Caxias. Registrar a presença do Breno Rodrigues, que é do Movimento Brasil Popular.
e da Ruth Rodrigues, que é a coordenadora do Armazém do Campo, aqui do Rio de Janeiro. Aconteceu num certo dia, hora de Ave Maria, o universo eu vi gerar. No princípio, o Verbo se fez fogo. Nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era a terra. Terra! A terra! Era a terra. E fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez, por fim, então, a rebeldia que nos dá a garantia, que nos leva a lutar. Pela terra. Terra. Pela terra. Terra. Madre Terra, a nossa esperança, onde a vida dá os seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter um sonho por inteiro. Ser sem terra, ser guerreiro, com a missão de semear. Semear a terra. Terra. A terra. Mas, apesar de tudo isso, o latifúndio é feito um isso, que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância, que produz a intolerância. Terra é de quem plantar. A terra, terra, pela terra, terra. Muito obrigada a todos. Então, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e todas. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. A TV Alerj, ao cerimonial, à segurança, ao departamento médico, ao departamento de som, ao Departamento de Comunicação Social e as assessoras e assessores do meu gabinete, do meu mandato. Muito obrigada. Informo que haverá agora um coquetel que será servido com alimentos livres de agrotóxicos e de trabalho escravo, que será servido como frutos do nosso trabalho, dos nossos territórios conquistados, e vai ser servido aqui na galeria ao lado. Tenham todos e todas uma boa noite, muito obrigado. Declaro encerrada esta sessão. Viva! Viva! Vamos ficar todos de pé para tirar foto ali.